seus olhos para falar com o nosso Deus. Grande Deus, excelso Pai, Deus Santo Nome, te agradecemos e pedimos a tua bênção. Ó Deus poderoso, fortalece a igreja e o teu povo, desperta-nos do sono e tende misericórdia de nós, nos abençoa. Muito obrigado, tudo isso eu te pedimos. Nos batize com o teu Santo Espírito, abençoa a igreja e o teu povo, em nome de Jesus. Amém. Irmão, Apocalipse capítulo 20 fala da prisão de Satanás por 1000 anos e a primeira ressurreição. Verso de 1 a 6 diz assim: Então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou e pôs selo nele sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até se completasse os 1000 anos. Depois disso é necessário que ele seja solto pouco tempo. Vi também um trono e nele sentaram-se aqueles aos quais foi dada autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tanto quanto não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, não receberam a marca na fronte e na mão, viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. O restante dos mortos não reviveram até se completasse os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aqueles que têm parte na primeira ressurreição. Sobre essa segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele por 1000 anos. Então, meus queridos amados irmãos, a Bíblia nos relata em Apocalipse 20 que depois que Jesus voltar, depois que Jesus vinha a este mundo salvar, buscar o seu povo, a Bíblia fala que aí começa a prisão, começa o milênio. O milênio começa por ocasião da segunda vinda de Cristo. Jesus já veio a primeira, vai vir a segunda e também virá a terceira. Então a Bíblia diz que um anjo desceu do céu poderoso, ele tinha nas suas mãos a chave, uma grande corrente, ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e prendeu por 1000 anos. E a Bíblia diz que ele lançou no abismo e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse mais as nações, até se completarem os 1000 anos. Depois disso é necessário que ele seja solto pouco tempo. Seja bem-vindo. Não tem mais ninguém, não. Então, a Bíblia relata, irmãos, que então ele vai ficar, é necessário que ele seja solto pouco tempo. Por pouco tempo ele ficará solto perante depois dos 1000 anos. E a Bíblia fala que João viu o trono de Deus e nesse se assentaram aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. E João também viu as almas dos decapitados por ocasião do testemunho de Jesus, bem como a causa da palavra de Deus, tanto quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Essa vai ser a classe de pessoa, de irmão, de cristão, que vai estar vivendo nesta terra, vivendo neste mundo, e eles não vão adorar a besta, nem vão adorar sua imagem, porque vai sair um decreto dominical onde todas as pessoas deverão adorar a besta e a sua imagem. E a Bíblia fala que esses que morreram por Cristo,
eles foram fiéis, e João viu aqui alguns deles que perderam a própria vida, mas foram fiéis ao que Deus pediu. E o versículo 5: o restante dos mortos não reviveram até que completasse os 1000 anos. Essa é a primeira ressurreição. Então os mortos perdidos só vão ressuscitar depois de 1000 anos. Jesus volta a segunda vez, ressuscita os vivos, os mortos em Cristo, que morreram em Cristo. Depois os salvos vivos transformado no abrir e fechar de olho e vai para o céu. Passa 1000 anos volta. Depois de 1000 anos, Satanás agora é solto da sua prisão, termina o milênio, e agora os mortos que perderam a salvação ressuscitam depois do milênio para ser destruído. E a Bíblia diz: feliz, bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre essa segunda morte não tem autoridade, pelo contrário, serão sacerdotes de Deus de Cristo e reinarão com ele por 1000 anos. Então, durante 1000 anos, os salvos vão estar com Cristo, vão estar com Jesus e vão reinar com ele por toda a eternidade. No versículo 7 de Apocalipse capítulo 20 diz: quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. Quando completarem os 1000 anos, Satanás então é solto. Satanás agora, ele tem a quem tentar. Antes, quando no milênio ele estava preso porque ele não tinha a quem tentar. Mas agora ele é solto da sua prisão. Verso 8: e saíram a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reunir para a peleja. O número dessa é como a areia do mar. Meus queridos irmãos, Gog e Magog representa os 4 cantos da terra: leste, oeste, norte e sul. Então Satanás agora reúne todos os perdidos, Hitler, Nero, todos esses grande comandante, general, Alexandre o Grande, todos esses que foram homens do passado, homens que nunca perderam uma batalha, guerreiros gigantes, todos esses agora ressuscitam. Deus ressuscita eles e agora Satanás reúne com ele, e a Bíblia diz que o número dos perdidos é como a areia do mar. Meus irmãos, a gente não podemos contar a areia que está na praia do mar. E a Bíblia diz que os perdidos é como a areia do mar. Meus amados irmãos, eu e você temos que nos preparar para estar entre os salvos, para estar entre os 144.000, para estar entre o grupo que vai dar a última mensagem de advertência ou morrer na esperança da primeira ressurreição, para ressuscitar com Cristo e morar com Ele por toda a eternidade. Então a Bíblia diz que Satanás reúne esse povo. Satanás agora junta com os anjos perdidos e vai para preparar o povo para a última batalha, para o último conflito. E a Bíblia diz, meus irmãos, que é nesse momento que quando Satanás estiver pronto para a peleja, pronto para lutar contra o Cordeiro, que é Jesus Cristo, que é o nosso Salvador, a Bíblia diz, irmão, que eles vão marchar. Verso 9: marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento do santo e a cidade querida. Meus amados, nesse momento aqui, Deus se levanta do seu trono, Deus assentado na cidade santa, em cima ali da cidade celestial. Ele agora dará a sentença, ele agora vai dar o julgamento final
para o salvo, para os que estão dentro da cidade celestial, ele vai dizer: vinde bendito do meu Pai, entrai na posse do rei que está preparado desde a fundação do mundo. E para os perdidos, para os que estiver fora, ele vai dizer: apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. E ali, meus queridos irmãos, naquele momento, cada pessoa agora vai passar como um filme na sua mente, e ele vai ver as oportunidades, ele vai ver agora a chance que ele teve, o chamado de Cristo. E a Bíblia diz que depois dessa sentença agora, então Satanás antes disso, Satanás com os ímpios todos se ajoelham. Irmão, Deus vai perguntar para o diabo e dizer: aonde foi que eu errei? Aonde foi que eu defraudei alguma coisa? E o diabo não vai ter palavra para falar. E naquele momento, agora todos ajoelham, os que estão na cidade santa ajoelham, diz glória a Deus, aleluia, louvores ao Cordeiro, e adora o Príncipe da vida. Os perdidos que estão de fora também, eles todos ajoelham, inclusive Satanás, os seus diabos todos adoram o Príncipe da vida. E naquele momento agora, irmão, Satanás se levanta junto com os perdidos e começa a marchar para tomar a cidade santa, a cidade celestial. E a Bíblia diz no versículo 9: marcharam então pela superfície da terra, sitiaram o acampamento dos santos, e a cidade querida desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. Amado, nesse momento a gente vai ver nossos entes queridos que não tiveram a oportunidade pela última vez. Agora lágrimas dos nossos olhos começam a ser derramadas, lágrimas dos nossos olhos começam a cair. E a Bíblia diz aqui no livro de Apocalipse que Deus, ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Aqui Apocalipse capítulo 21, verso 4 diz: e lhe enxugará dos olhos toda lágrima. A morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Deus, meus queridos irmãos, vai enxugar nossas lágrimas, porque nós veremos aquelas pessoas pela última vez e não veremos mais, porque eles rejeitaram, eles não quiseram, eles não aceitaram. E eu pergunto, meus irmãos, quem enxugará a lágrima dos olhos de Cristo? Porque a Bíblia diz que os perdidos é como a areia do mar. Cristo também, creio eu, vai se comover, lágrimas cairá dos seus olhos. Mas, irmão, infelizmente cada um escolheu. O salvo escolheu a vida, os ímpios escolheram a morte. E agora fogo do céu desce, enxofre, e a Bíblia diz que os consumiu. Todos os perdidos ali serão consumidos, serão queimados. A Bíblia diz no livro de Malaquias, capítulo 4, Malaquias, capítulo 4, e o versículo 1 em diante, olha o que ele diz aqui, meus irmãos, diz assim: pois eis que vem um dia e arde como fornalha, todos os soberbos e todos que cometem perversidade serão como restolho. O dia que vem os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhe deixará nem raiz nem ramo. Mas para vós outros que temei o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Sairei e saltarei como bezerro solto da estrebaria.
pisarei os perversos, porque se farão cinza debaixo da planta dos vossos pés, naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos. Amado, Malaquias descreve aqui um pouquinho do que vai acontecer. Diz que não vai ficar nem raiz nem ramo. Satanás é a raiz de todos os males. Os ímpios perdidos são os ramos, seus conselheiros do inimigo, todos eles virão cinza. E a Bíblia diz que eles vão ser queimados porque escolheram o mal, escolheram o caminho lá, escolheram Satanás como líder. E a Bíblia diz: desceu fogo do céu e os consumiu. E o verso 10 diz: o diabo, sedutor dele, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já não se encontra não só a besta, como também os falsos profetas, e serão atormentados de dia e de noite pelo século dos séculos. Satanás aqui, ele com certeza, ele vai ser lançado dentro do lago de fogo e enxofre. E a Bíblia diz que não só ele, como a besta, os falsos profetas, e eles serão atormentados pelo século dos séculos, irão queimar até quando houver combustível, até quando houver matéria para ser queimada, e depois eles virarão cinza, como diz Malaquias 4, versos de 1 a 3. Amado, Deus chama a mim e você para tomar uma decisão. Devemos buscar a Deus enquanto é dia, porque Ele está voltando, Ele está vindo, e Ele espera que eu e você tomemos a decisão. O verso de 11, Apocalipse, capítulo 20, e o verso de 11 a 15 diz: vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugir a terra, o céu, o mar, o céu, e não se achou lugar para ele. Vi também os mortos, grandes e pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram os livros, ainda outros livros, o livro da vida foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que nele achava escrito no livro. Deu aos mortos que nele estavam, a morte e o além, entregaram os mortos que nele havia, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Então, meus queridos irmãos, todo aquele que não foi achado escrito no livro da vida vai ser lançado dentro do lago de fogo e enxofre. E a Bíblia diz, meus queridos irmãos, que a morte e o inferno, e também a morte e o além. A morte é a sepultura, e o além é onde estão os mortos. A sepultura, que são o inferno, de acordo com a Bíblia. Então, meus queridos irmãos, Jesus está vindo, Jesus está voltando, e hoje Jesus espera que cada um de nós possamos nos preparar. Deus espera que cada ser humano tome uma decisão ao lado de Jesus, para que nós possamos estar preparados. Deus espera, meus queridos irmãos, que eu e você tomemos uma decisão ao lado de Cristo. Deus espera que nós nos aproximemos, que a gente buscamos a presença dEle, porque Jesus, Ele vai voltar com poder e grande glória. E cada um de nós deve tomar a decisão hoje. Cada um de nós deve buscar a presença do Cordeiro, deve buscar a Cristo e fazer a sua vontade. Por isso que a Bíblia diz em Apocalipse 3, verso 20, que diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Amado,
Deus não quer perder ninguém. A Bíblia diz que alguns julga a volta de Cristo demorar. Segundo Pedro 3, versículo 9 diz: não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns julga demorar. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Hoje Deus está chamando a mim e você para tomar uma decisão. Jesus chama o seu povo para se preparar. A Bíblia diz que Deus, ele não retarda, tudo está no tempo, tudo irá se cumprir, mas a Bíblia diz que ele é misericordioso, é longânimo, não querendo que ninguém pereça, mas que todo chegue ao arrependimento, que todo aceita a Jesus como seu Salvador pessoal, como seu Salvador que pode salvar a cada um de nós. Meus queridos irmãos, que Deus fortaleça a sua fé, que Deus te dê força, que Deus te abençoe e que você cresça na espiritualidade, cresça na espiritualidade, cresça na esperança, cresça na certeza de que muito em breve ele voltará para buscar os seus filhos, para morar com ele por toda a eternidade. Se esse é o seu desejo, eu convido você a ficar em pé e fazer uma prece e entregar nossas vidas nas mãos do nosso Salvador e poderoso Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Grande Deus, eterno Pai, na tua presença nos colocamos diante de ti, gratos a ti, ó Deus, somos, porque o Senhor é um Deus de amor, um Deus que cuida, um Deus que nos ama, um Deus que conhece a nossa vida. Pai poderoso, a promessa diz que o Senhor voltará com poder e glória. Ó Deus, prepara a igreja, prepara o seu povo para o derramamento da chuva seródia, que nós possamos estar preparados para o alto clamor, para dar a última mensagem de advertência a este mundo. Ó Deus, desperta-nos do sono, desperta a tua igreja, prepare-nos, Senhor, antes que seja tarde demais, e que o Senhor abençoe cada família aqui representada, cada irmão, cada irmã, cada criança, que o Senhor fortaleça, Senhor, a fé daqueles que não vieram, daqueles que estão doentes, daqueles que estão passando por luta, por dificuldade, por provações, e colocamos nossa vida nas tuas santas mãos. Leva-nos em paz, ó Deus, e nos transforme, e nos ajuda a ser santos e a viver na presença do Cordeiro, seguindo o Cordeiro por onde quer que vá. Ó Deus, ajuda-nos a buscar cada dia uma intimidade, uma compreensão e viver, Senhor, de acordo com o teu querer. Muito obrigado, Senhor, por todas essas bênçãos. Abençoa nossas famílias. Tudo isso te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã. Que Deus te fortaleça e lhe conceda a paz hoje e sempre. E que as bênçãos do céu sejam postas sobre cada um de vocês e cada um de nós. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Que Deus seja louvado hoje e sempre. Amém.